Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, Deus abençoe a cada uma. Mais um estudo, né, lindo da parte do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis 17, versículo 8, que nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que havia ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu braço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra bem conhecida, né, minhas irmãs? Uma palavra que a gente vem sempre ouvindo, né? Pregações sobre ela, mas sempre o Senhor nos mostra algo, né? Quando a gente medita na palavra do Senhor. O profeta Elias aqui, ele, quando ele está ali, chega a Sarepta, ele vem fugindo, né, de Jezabel, de Acabe, por ele ter derrotado os profetas de Baal, né? E o Senhor fala para Elias para que ele fosse, glória a Deus, para Sarepta, que ele já havia preparado uma viúva para sustentar. Glória a Deus. Creio eu que Elias pensou: se o Senhor preparou uma viúva para me sustentar, certamente, chegando lá, né, eu vou encontrar pão, vou encontrar água, mas não foi esse o cenário que o profeta Elias encontrou, porque Elias ele havia profetizado 3 anos de seca, glória a Deus, sobre a terra, que não cairia chuva, e assim o Senhor, aleluia, fez segundo a palavra do profeta Elias. Então havia grande fome naquela região, glória a Deus, aleluia. E ele chega ali, ele encontra aquela viúva na porta daquela cidade, ali apanhando alguns gravetos, né, para preparar algo para ela e para o seu filho. E ele pede água para aquela mulher. E ela vai pegar água para o profeta. E ele fala: Olha, e traz também um pão, um bocado de pão na tua mão. Aí Elias tocou na ferida, vamos dizer assim, daquela mulher. Eu acho que ela pensou assim naquele momento:
Será que esse homem não está vendo a seca tão grande que nós estamos? Será que ele não está vendo que não cai uma gota de água, aleluia, faz tempo sobre a terra, a escassez que nós estamos? E ela fala: olha, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou preparar um pão para mim e para o meu filho, para que depois e depois disso nós vamos morrer. Tamanha era o cenário de destruição naquela região, naquele lugar. Mas ali havia um homem de Deus, ali havia um profeta da parte do Senhor. Aleluia. E ele fala: olha, faz segundo a tua palavra, mas faze primeiro para mim. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E eu achei interessante que essa mulher, mesmo não conhecendo o profeta Elias, mesmo essa mulher, ela não sendo serva do Senhor, ela obedece à voz do profeta. Ela obedece, ela vai lá, ela prepara, aleluia, o pão e ela faz segundo aquilo que foi determinado para que ela fizesse. E é muito interessante isso. E muitas das vezes nós, tiro por mim, minhas irmãs, nós que conhecemos ao Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, que estamos ali todos os dias na presença do Senhor, muitas das vezes nós ouvimos, aleluia, a palavra através de um profeta do Senhor e nós não damos crédito e nós não obedecemos, aleluia. E essa mulher que morava numa terra idólatra, essa mulher vai e obedece o profeta. Glória a Deus. Aleluia. Sarepta, aleluia, que ficava ali na região de Sidom, que era uma terra pagã, uma terra pagã, aleluia. E Sarepta significa fornalha de fundição, possivelmente conhecida devido às atividades de fundição de metais que ocorria ali naquela cidade. Glória a Deus. Mas essa mulher, aleluia, ela obedece à voz do profeta. Aleluia. Naquele momento ela nem lembrou dos seus deuses, aleluia. Ela nem lembrou da sua crença, mas tamanha foi, aleluia, liberada a palavra com autoridade da boca do profeta, ela apenas creu e foi e fez. Aleluia. Glória a Deus. E eu aqui meditando nessa palavra, eu anotei aqui algumas coisas, que essa viúva de Sarepta, aleluia, ela é lembrada como um exemplo de generosidade, de fé de uma pessoa estrangeira em relação a um servo de Deus e uma demonstração do poder de Deus que opera independente do lugar e da circunstância. Aleluia. Essa viúva também nos mostra os frutos que colhemos quando obedecemos a Deus e à palavra do profeta, aleluia, de Deus. Também nos ensina que a nossa fé traz resultados, pois a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. E Deus ele usa a vida daquela viúva para sustentar a vida do profeta. Aos olhos daquela mulher, aleluia, o que restava para ela era o quê? Para ela e seu filho. Era apenas comer aquele bolo de pão e depois morrer. Aleluia. E quantas das vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que nós achamos que é o fim? Quantas das vezes nós nos deparamos com dificuldades, nós pensamos não tem mais jeito, não é diferente em nossas vidas. Aleluia. Mesmo nós conhecendo o Senhor, mesmo nós sendo servas do Senhor, muitas vezes nós permitimos que entre, aleluia, a falta de fé. E o Senhor não pode operar quando há, aleluia, falta de fé. Para ela, diante daquele cenário, não havia mais esperança. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher, ela vem nos ensinar que mesmo diante de situações difíceis, diante de até mesmo de escassez, que nós possamos ser obedientes à voz do Senhor, que tenhamos fé e que tenhamos um coração generoso em ajudar aquele que precisa, pois o nosso Deus é aquele que multiplica tanto a farinha como o azeite. Aleluia. E algo me chamou a atenção nessa palavra, que essa mulher ela viu, aleluia, o Senhor operar através da vida do profeta Elias. O Senhor multiplicou, aleluia, aquele pouco que ela tinha, aleluia.
para que durante todo aquele período de seca ela se alimentasse com ela e o seu filho, aleluia, e o profeta. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta Elias já estava morando com aquela mulher, né? Passaram um tempo e ele estava ali morando já com ela. E o seu filho, filho daquela viúva, veio a ficar doente. E quando ele vai piorando conforme os dias, o menino morre. E quando acontece essa situação, ela já pensa o quê? Olha, é culpa do profeta. Se o profeta não estivesse aqui, se o homem de Deus não estivesse aqui, o Senhor não estaria me punindo devido aos meus pecados, devido às minhas falhas. É muito fácil, né, minhas irmãs, nós colocarmos o erro, acharmos o erro em outras pessoas, nós colocarmos a culpa em outras pessoas, mas não olharmos, aleluia, para nós mesmos, né? É muito simples nós fazermos isso, mas eu fiquei muito assim, o que me chamou a atenção é que aquela mulher, ela esqueceu do tamanho autoridade que havia sobre a vida de Elias. Ela esqueceu, aleluia, que o Senhor havia multiplicado o pouco que ela tinha e o que seria, aleluia, o filho dela ter morrido diante de um homem que tinha tamanha autoridade da parte do Senhor, na qual ela já tinha visto milagres, aleluia. E muitas vezes é assim na nossa vida. O Senhor opera milagres, maravilhas, mas quando acontece outra coisa além, né, daquilo que nós não estamos acostumados, aí nós começamos a blasfemar, nós colocamos a culpa em Deus, nós colocamos a culpa no nosso esposo, no nosso amigo, no nosso vizinho, aleluia, e esquecemos, aleluia, do poder do nosso Deus, esquecemos que Ele é poderoso, Ele é aquele que ressuscita mortos, aleluia, Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É muito fácil, minhas irmãs, a gente olhar para o outro e não olhar para nós mesmas. Mas essa mulher, ela nos traz também um ensinamento negativo, né, nessa parte de colocarmos a culpa em outras pessoas, que nós não devemos fazer isso. Quando acontecer algo, aleluia, de dificuldade, de situações difíceis, que nós não venhamos colocar a culpa em outras pessoas. Aleluia. Mas também ela nos traz algo positivo, ela nos mostra o coração generoso que ela tinha, né? Um coração acolhedor. Aleluia. E o que ela tinha ali aos olhos dela era pouco. Aleluia. Mas é nesse pouco que você tem, que eu tenho, que o Senhor vai multiplicar. Aleluia. E você vai abençoar. Nós vamos abençoar aquele que necessita de um socorro. Muitas vezes, aos nossos olhos, o que temos não é suficiente. Mas para o Senhor isso é ferramenta. É através disso que o Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a nossa vida. Que o Senhor possa expressar, aleluia, melhor essa palavra no coração de cada uma e que vocês possam meditar mais na palavra do Senhor e que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando ao coração de vocês nessa tarde. Que Deus abençoe a cada uma, em nome de Jesus.